E quando a gente fala Uhum. de autocuidado, que apesar de a gente achar importante, é comum eu escutar assim, mas eu me sinto culpada de estar indo treinar, ou de não estar vendo meu filho crescer, ou de estar com pouco tempo dele, eu tô trabalhando demais, né? Como é que eu vou, sei lá, fazer uma unha? Então, eu acho assim que trazer, né, a importância desse autocuidado, a pessoa conseguir perceber, estando bem com ela mesma, ela consegue ter uma melhor relação até com o próprio filho, né? E quanto antes isso acontecer dentro dela, eu acho que é até mais fácil ela lidar com esse sentimento de culpa, né? O que que você acha? Perfeito. Carol, a gente voltando aos poucos, eu acho que cada mãe sabe, né, os seus limites, né, da maternidade inicialmente. Acho que isso fica um pouquinho mais preso nas mães de primeira viagem, né, mas de uma certa forma, à medida que tu vai retomando, né, as tuas atividades, né, o teu autocuidado, o teu controle alimentar, a prática de atividade física dentro dos teus limites e o que tu te sente confortável, tu vai te aproximando mais, né, de coisas que antes te faziam bem. Eu acho que vai um questionamento aí a ser pensado. O que me fazia bem antes que hoje não está na minha rotina e que pode voltar para minha rotina aos poucos, né? Então isso vai nos distanciando desse sentimento de culpa. Particularmente eu, assim, né, eu sempre pensei assim, né, quando eu engravidar, eu quero muito manter a qualidade de vida que eu tenho hoje, né? Então, assim, eu tenho o meu horário que eu gosto de pegar 10 minutinhos de um sol, eu tenho o meu horário que eu pratico a minha atividade física, eu tenho o meu horário que eu gosto de sentar para tomar o meu café. Então, assim, eu sempre pensava, quando eu me tornar mãe, quando eu me tornar gestante, eu quero manter isso. Então, assim, quando eu descobri da gestação, eu pensei muito isso. Às vezes, algumas coisas acabam nos distanciando, mas eu pensei, não, eu sempre consegui manter até agora, isso é um hábito, isso me faz bem, e pensando também no bebê, mas pensando muito em mim nesse momento, né? Então, assim, eu acho que quanto mais a gente estiver próximo de algo que nos faz bem, mais a gente tende a manter. Eu sempre falo que o autocuidado, ele precisa vir como um hábito, né? Ele não é algo que a gente conquista, abraça e ele caminha com a gente. É todos os dias. Então, assim, talvez no teu momento aí de maternidade, tu não vai conseguir fazer tudo o tempo inteiro que tu sempre fez na tua rotina anterior. Mas quanto mais tu te aproximar dessa rotina, mais de encontro tu vai estar com as coisas que te fazem bem. Melhor tu vai estar para cuidar dessa criança, para cuidar desse filho, para cuidar dessa família, para cuidar da tua profissão. Eu acho que é uma parada reflexiva, mas uma parada importante e que depois aos poucos vai ser importante até para retomar, né? Então, se ela for saudável essa parada, né, que a gente tem ali inicialmente, mais saudável a gente vai voltar para nossa rotina. E Fran, sabe o que eu costumo ver? Assim, é lógico, né, gente? Não existe julgamento. Eu acredito que não existe julgamento na maternidade. Mas, às vezes, é importante a gente diferenciar esse sentimento de culpa, de você ser realmente culpada de alguma coisa ou não, né? Então, assim, Uhum. será que realmente você não está se cobrando muito, quando, na verdade, você está fazendo tudo certo? Então, essa percepção aí, né, de realidade, eu acho que é importante. O que você Perfeito. acha? Eu até coloquei uma frase aqui que eu gostei bastante, que diz assim: não existe pais e mães perfeitos. Todos temos dias ruins, mas isso não nos transforma em maus pais, E maus né? pais. Então, Pode. assim, acho que é muito importante. A gente vai, né, Carol? A gente vai errar, a gente vai ficar. E a gente vai estar sempre com o pensamento de tentar acertar, Acertar. Tudo né? bem, né? Então, assim, esse processo de culpa, que é o que a gente está trazendo hoje, não deve, e tu até relatou anteriormente, não deve ser visto só como algo negativo, né? Até lidar com a culpa é algo novo para mim, né? Então, assim, é um momento de muitas transformações na minha rotina, no meu físico também, né? Na minha autopercepção de me olhar, quem eu me tornei, quem eu quero ser, né? Então, assim, vem de encontro não só com questões internas, mas também com questões externas, né? Então, assim, e isso depende da gente, né? Então, assim, ok, a gente tem um meio familiar, a gente tem um companheiro, mas tudo isso vai depender da gente.
Então, eu acho que isso que tu trouxe em relação da gente ver a culpa como algo aí natural, né? Que a gente falou, natural desse processo de maternidade, né? Então, assim, até na questão, voltando lá na questão que a gente fala muito, na questão alimentar, é de saber se identificar na questão, por exemplo, corporal, né? Então, assim, eu sempre digo que a gente não vai sair por trajetos diferentes se a gente abrir a mesma porta, né? Sim, com Então, certeza. a gente pode tomar decisões. Não é porque a gente está numa maternidade, porque a gente hoje é mãe, que a gente precisa tomar apenas uma decisão, sempre olhando para a mesma direção, né? Então, assim, eu posso ir tomando decisões aos poucos, eu posso ir caminhando aos poucos. Que o processo de maternidade não seja um processo de desmotivação, seja um processo, sim, de uma mola para a gente voltar, de certa forma, para a rotina que a gente tinha. É muito comum, né? Eu acho que são tantas informações também que a mãe tem, né? Assim, conteúdo digital, internet ou não, e Uhum. não tem uma definição que ela fica meio confusa, né? Ah, será que eu tenho que investir na minha carreira ou ficar em casa? Será que eu tenho que, sei lá, passar mais tempo com meu filho ou passar com meu marido para salvar o casamento? Será que eu posso brigar com meu filho? Ou como é que eu falo com ele para, né? Porque que eu vou traumatizar ou preciso deixar para ele um sentimento de autonomia? Então, são vários dilemas que eu acho que a gente lida e que às vezes fica confuso. Então, eu acho assim, quanto mais centrada a mãe tiver, mais segura dos seus valores, do que ela deseja, né? Do que ela quer passar para o filho dela, é importante para diminuir esse sentimento de culpa, porque ela vai estar conectada com ela mesma, vai estar mais tranquila, né? No sentido de que estou tentando acertar e tudo bem, né? Então, acho que a intenção é importante, né? E diminuir o máximo que puder, acho que é a influência externa, né? Porque eu acho, assim, como minha impressão, né? Mas você que é Uhum. especialista aí, que pode, de repente, dar uma dica aí a mais. O que você acha que você poderia dar uma dica aí para as mães lidar com esse sentimento de culpa? Carol, eu acho que é muito importante, né, a gente realmente se olhar. Onde eu Ah, estou hoje é onde realmente eu gostaria de estar. Acho que a autopercepção é um dos pontos iniciais de tudo isso, né? A maternidade, ela traz tantas informações quanto tu disse, quanto tantas atividades, que a gente não para, assim, é difícil às vezes alguma mãe ter o tempo de parar e realmente pensar em si. O universo da maternidade toma conta de um pensamento talvez muito mais do filho, da filha. É realmente ter um momento e ter essa autopercepção e pensar em si. E agora, né? Que momento que eu realmente vou me olhar? Qual é o momento que eu quero despertar coisas minhas? E tu tem essa percepção da importância do teu bem-estar, até porque se tu não tá legal, tu estar com aquele filho nos teus braços, ou até num próprio ensinamento. A gente sabe que a criança ela é reflexo do que ela visualiza, né? muito. Ela reproduz o que ela visualiza. Então, assim, às vezes a gente não percebe, mas a gente fica tão focado em dar toda a atenção pro filho, em cuidar dele, em dar comida na hora, em fazer com que ele coma corretamente. Mas eu não faço isso pra mim. E esse filho tá vendo, né? Dependendo aí da idade que ele tem, esse filho tá observando. Esse filho daqui a pouco tá reproduzindo, né? Então, eu acho que a gente começa por um processo de autopercepção, de realmente poder se olhar e se ver onde eu estou é realmente onde hoje eu gostaria de estar. E eu acho que tu até relatou uma coisa bem importante, é que quanto mais a gente se distancia disso, se torna um pouquinho mais difícil, não impossível, da gente ir fazendo essa retomada. É aquela questão, né? Ah, hoje eu não vou na academia, e amanhã eu também não vou, e daqui a pouco eu não vou mais, né? Então, a mesma coisa acontece em relação a isso, né? Então, assim, é muito comum a gente ouvir as mães, quando meu filho tiver 3 anos, eu vou começar a cuidar de mim. Quando meu filho tiver 3 anos, eu vou voltar para minha atividade física. Por que com 3 anos? Por que não agora? Por que não se adaptar, né? Talvez tu não vai conseguir fazer tudo que tu fazia antes, mas por que não te adaptar? Hoje eu acho que a gente, claro, em função da pandemia, mas eu acho que a gente também adquiriu muitas coisas positivas em relação a esse momento, por exemplo, da maternidade, que a mãe não pode ficar saindo a todo momento, que tem que ficar mais Sim. presa em casa. Então, assim, talvez eu não vou, eu acho que até teve uma live que as meninas falaram muito bem disso, né? Então, assim, talvez eu não vou ficar ali 1 hora fazendo uma atividade física, mas eu posso fazer
fazer 15 minutos, 20 minutos? Então, assim, de uma certa forma, acho que a gente começa pela autopercepção. A iniciativa é de cada uma. Eu preciso estar decidida, né? Então, assim, quando a gente quer, quando a gente está motivada, quando a gente coloca como meta e objetivo diário, a gente vai atrás. Eu preciso decidir isso antes de querer estar lá na frente, né? Então, a gente vê esse autocuidado como benefício. Se eu não fizer isso, eu vou estar cada vez mais próxima da culpa. E a culpa vai me distanciar cada vez mais.